Hoje eu vou revelar para vocês uma técnica que nós utilizamos para conseguir fazer o nosso trabalho da melhor forma. Nós chamamos de técnica da terceira pessoa. Como é que funciona ela? A partir do momento que o empresário e um cliente chega aqui no escritório, nós, além de prestarmos atenção na conversa que nós estamos tendo naquele momento, nós imaginamos que nós estamos fora daquela conversa, como se nós estivéssemos vendo aquela situação sob um outro ângulo, para que a gente consiga perceber aquilo que não está sendo dito ali, aquilo que não está daqui a pouco sendo comunicado por meio de palavras, mas que existe e nós precisamos estar sim atentos. Por que nós falamos isso? Em todas as empresas, há riscos que não estão sendo observados, há riscos que são invisíveis. Um grande exemplo disso é o caso do navio Titanic. O navio Titanic, a maior parte das pessoas conhece a história, foi um navio que nos anos de 1900 e pouco, ele partiu de Liverpool, na Inglaterra, para Nova York, e em meio à viagem, o capitão, querendo demonstrar toda a performance, toda a força do navio, começou a navegar por mar calmo, por mar mais tranquilo, com vistas a impressionar. E quando ele estava nesse mar mais calmo, quando ele estava nesse mar justamente mais tranquilo, ele não percebeu, não sabia que ali havia o que? Icebergs. E icebergs, como todos devem saber já a essa altura do campeonato, eles ficam somente 10% na superfície e 90% ficam embaixo da água. E naquele momento, o navio Titanic bateu no iceberg e isso fez com que afundasse em poucas horas. E por conta disso, que o capitão não observou, por conta disso que estava ali, mas ele não estava presente, milhares de pessoas acabaram perdendo suas vidas. E o restante da história todo mundo já conhece. Por que a gente está falando isso? Em todas as empresas, em todos os negócios, sempre há um ponto fraco. E nós não estamos falando aqui da concorrência, nós não estamos aqui falando do governo. Nós estamos falando daquilo que existe, mas que por alguma razão o empresário não está vendo. Por conta de toda a história que nós vivemos, por conta de todos os casos que nós atuamos, nós passamos a ver o invisível, ver aquilo que o empresário não está vendo. Existem nos negócios uma série de riscos, uma série de problemas, uma série de situações que podem acontecer que por conta de todo o contexto que envolve uma operação, todo o contexto que envolve o negócio, o empresário, por não ser onipresente, não consegue estar presente em todas as situações e não consegue resolver tudo. A grande questão é que justamente essas coisas que o empresário não sabe, aquelas coisas que talvez ele devesse saber, mas não sabe, e é aí que nós entramos, está prestes a atingir ele e muitas vezes botar todo o seu negócio a perder. Existem dois exemplos clássicos que demonstram exatamente isso que nós estamos falando. O primeiro caso é da empresa Blockbuster, que quebrou nos anos 90 por conta de uma coisa que eles não estavam presentes. E a Kodak, que em 2012 entrou com pedido de falência, porque também não se atualizou, aconteceu uma série de coisas e hoje ela não existe mais, infelizmente, da forma como ela era antes. Por que nós estamos falando isso? O nosso papel como conselheiro, como protetor do empresário, é ver aquilo que ele não está vendo. Eu vou falar aqui a respeito de duas empresas que aconteceu exatamente isso que nós estamos falando. A primeira delas trabalhava somente para um cliente. E o que aconteceu? Por uma razão que estava fora do controle da empresa, ela simplesmente de uma hora para outra deixou de vender para aquele cliente. E ela fez tudo aquilo que ela poderia fazer para tentar salvar o seu negócio, mas não havia mais tempo. E simplesmente ela quebrou, veio a falência. E o segundo caso se trata de um cliente nosso que, por conta de todo o trabalho que nós fazemos com eles há alguns anos, percebemos que existia uma relação que era bastante frágil, uma relação que era bastante delicada com o principal e praticamente único cliente deles. O que nós fizemos? Tomamos uma série de medidas, uma série de cuidados, de modo que ele não ficasse na mão somente daquele cliente. Por quê? Mais pra frente, aconteceu exatamente aquilo que poderia ter acontecido lá atrás, porém que felizmente nós identificamos, e esse principal cliente dele na época passou a ter dificuldades, simplesmente cortou a relação que ele tinha comercial, mas felizmente o nosso cliente estava preparado para isso e ele passou por toda essa situação sem ter qualquer espécie de problema. E é justamente aí que está o principal papel do nosso trabalho, vendo aquilo que estava invisível, vendo aquilo que o empresário não estava vendo, nós conseguimos não somente proteger ele, mas prepará-lo para qualquer situação
de risco, seja presente, seja futuro, para que jamais o nosso cliente passe por qualquer situação que ele não precisa e esteja preparado para qualquer problema que eventualmente ele tenha que enfrentar. E nós vamos estar sempre junto com ele. Vocês percebem a importância do empresário buscar aconselhamento com as pessoas certas? Nós somos conselheiros porque ao longo dos anos nós fomos nos especializando em ver o invisível, identificar o ponto cego do empresário, os riscos que ele não está vendo, mas que podem atingir ele a qualquer momento. Porque um conselho certo pode mudar o destino de uma empresa e evitar muitos problemas. O nosso papel é estar ao lado do empresário e deixá-lo preparado para isso.